quinto A. Retomando então nossas atividades, a atividade de hoje, dia 20/8/2020. Então, seguindo aqui a nossa rotina de sempre, 1. Assistir vídeo enviado pela professora. 2. Língua portuguesa, ler e escrever. Atividade 2B na página 196. 3. Matemática, livro EMAI, atividades 9.2 e 9.3, nas páginas 64 e 65. Então, essas são as atividades propostas para o dia de hoje, dia 20 de agosto. A atividade de língua portuguesa é essa aqui, né, do ler e escrever. Atividade 2B, página 196. Então, vai tratar dos discursos, né? As marcas linguísticas do discurso direto. 1. Releiam um trecho do texto abaixo e indiquem as palavras que introduzem o discurso direto. Aí vocês precisam dar uma relembrada em discurso direto, discurso indireto, né? Que a gente já começou a trabalhar esses discursos em outras atividades. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida. Enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Esse texto é de Machado de Assis, um apólogo, que foi trabalhado numa aula nossa no Google Meet, do livro Várias Histórias, de 1896. É um livro do domínio público, isso significa que ele está disponível a todos, né? Qualquer um pode acessar, fazer a leitura, imprimir, baixar o arquivo, né? Isso é isso que significa quando fala que algo, algum texto, algum livro é do domínio público. 2. Apresentem as conclusões a que você, individualmente, tá? Já expliquei para vocês. Vamos desconsiderar aqui colega, grupo, turma, tá? Apresente a conclusão a que você chegou. Então, o que o exercício 1 pediu? Releiam um trecho do texto abaixo e indiquem as palavras que introduzem o discurso direto. Então, pode circular, grifar, sublinhar. Todas as palavrinhas aqui desse trecho do texto que introduzem o discurso direto. Lembrando que também existe o discurso indireto. O que a atividade está pedindo? Para que vocês indiquem de que forma, circulando, grifando, sublinhando, as palavras que introduzem o discurso direto. 2. Depois de fazer isso, então, vocês vão apresentar, registrar aqui nas linhas, né, no exercício, a que conclusão vocês chegaram a respeito da atividade 1. As palavras que introduzem o discurso direto. Então, vocês vão observar essas palavras e vão registrar aqui a conclusão de vocês. 3. Escreva nas linhas abaixo as palavras que vocês encontraram.
Então, vocês vão, todas as palavras que vocês encontraram para fazer a atividade 1, que indicam a introdução do discurso direto, vocês vão reescrever aqui, certo? No exercício 3. Então, essa é a atividade de vocês de língua portuguesa proposta para hoje. Então, vamos agora para a atividade de matemática. A atividade de matemática vai tratar do assunto frações, né? Do conteúdo de frações, que a gente também já começou a trabalhar em outras atividades. Então, é a atividade do EMAI, atividades 9.2 e 9.3, nas páginas 64 e 65. Tá? Então, começa aqui e na página seguinte também, 9.5. Tá? Então, recorte as 7 figuras circulares do anexo 5 da atividade. Então, lá no finalzinho do livro EMAI de vocês, tem todos os anexos referentes às atividades. Qual que vocês vão recortar? Que eu já trouxe aqui para vocês. O anexo 5, ó, esse aqui, tá? Então, o que eu indico que vocês façam? Antes de recortar, já façam aqui, ó, a representação das frações. Ó, leiam esse quadrinho aqui laranja. Vamos imaginar que elas representem discos de pizzas que foram divididos em partes iguais, tá? Foram divididos dessa maneira aqui, que tá aqui para vocês. Escreva em cada uma das partes uma fração para representá-la. Depois, recorte as partes. Então, podem destacar essa folhinha do anexo 5, tá? Lá no final do EMAI. O que vocês vão fazer? Primeiro, façam as representações antes de recortar, que fica mais fácil, tá? Depois vai ficar pedacinho pequenininho, aí fica mais difícil escrever. Então, aqui, ó, aqui é o inteiro, aqui 1/2 e aqui 1/2, né? A pizza foi dividida em 2 partes iguais, aqui a pizza está inteira. Então, façam isso no anexo de vocês também. Aqui é a pizza inteira, não foi dividida. Aqui 1/2, 1/2. Aqui a pizza foi dividida em 3 partes, então cada pedacinho desse é 1/3. Aqui a pizza foi dividida em 4 partes. Cada pedacinho desse representa 1/4 da pizza. 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Aqui a pizza foi dividida em 5 partes, então cada pedacinho desse vai representar 1/5 da pizza. Aqui a pizza foi dividida em 6 partes, então cada pedacinho vai representar 1/6 da pizza. E aqui a pizza foi dividida em 8 partes iguais, então cada pedacinho vai representar 1/8 da pizza, certo? Então façam a representação no anexo de vocês, depois vocês vão recortar de acordo com a divisão que está aqui, e é dessa forma que vai ficar, ó, a atividade de vocês, certo? Eu coloquei aqui nessa folha só para ilustrar melhor, exemplificar melhor para vocês, tá? Mas vocês vão recortar, fazer as divisões, né, dos pedacinhos, ó. Então, vai ficar dessa maneira aqui. E agora, depois de fazer isso, a gente vai para a atividade 2, tá? Então, a atividade 2, comparando esses pedaços, complete as escritas abaixo, com um dos sinais, maior que ou menor que, tá? Vocês lembram desses sinais? Maior e menor? Então, o sinal de maior, a boca é virada para o número maior. Ó, por exemplo, 10 é maior que 2. A boca é virada para o número maior. E o sinalzinho de menor, ele fica no sentido contrário, né? É o sinal de menor. Então, 2 é menor que 10. Então, sinal maior que, menor que. E o que fica fácil a gente associar para lembrar? Na hora de representar, não pode ficar cortando dessa forma, tá?
É só para explicar para vocês, né? Um truquezinho para associar bem o sinal de maior e menor. Aqui, se a gente cortar, vira o número 7, não vira? O sinal de maior. E aqui, se a gente continuar, ele fica aparecendo o número 4. 7 não é maior que 4? Então, o sinal de maior, ele parece o número 7. Se a gente fizer fizer essa representação aqui. E o sinal de menor, ele parece o número 4. Tá vendo? Então, sinal de maior, sinal de menor. O 7 ele é maior que o 4. Então, assim fica mais fácil para alguns lembrar de como é o sinal maior que e como é o sinal menor que, tá? Associem com o 7 e com o 4, que aí fica fácil, né? Aí vocês vão aprender, não vão esquecer mais. Então, nessa atividade, o que vocês farão? Vocês vão comparar frações, né? Com esses pedaços aqui, ó. Então, pessoal, não colhem ainda, tá? Depois, se quiser colar aqui as representações correspondentes, tudo bem. Mas não colhem antes de fazer o exercício 2. Por quê? Porque vocês vão pegar esses pedacinhos aqui e comparar. É comparação de frações. Vocês vão comparar com esses sinais, maior que, menor que, tá? Então, por exemplo, meio. O meio, né? Ele é maior ou menor que 1/3? Então, eu vou dar o exemplo do primeiro aqui, 1/2. Onde eu tenho o meio aqui? 1/2, olha lá. 1/2 tá aqui, né? Então, se eu for comparar, vocês vão comparar os pedacinhos, tá? A finalidade é essa mesmo. Então, por favor, deixem separadinho. Eu pus aqui, ó, uma fitinha colante, ó. Uma fitinha marrom que sai no estrago papel. Porque vocês vão usar esses pedacinhos aqui para fazer a atividade 2, tá? Então, meio. O que o exercício quer saber? A primeira comparação. 1/2, ele é maior ou menor que 1/3? Ah lá, 1/3, ó. Então, aqui representa 1/3. Esse pedacinho aqui, ó, tá representando 1/3, né? Se a gente olhar aqui na lousa, olha lá, compara o tamanho dos dois, ó. 1/2, 1/3. 1/2, ele é maior ou menor que 1/3? 1/2, ele é maior que 1/3. Olha lá, ó. Ó o pedacinho que representa 1/3. E olha o pedacinho que representa meio. Então, 1/2 é maior que 1/3. Certo? Vou dar mais um exemplo. Então, é assim que vocês vão fazer com todas essas comparações de frações, tá? Um sinal, ou maior que ou menor que, tá? O próximo. 2/3 e 2/5. Então, tá comparando 2/3 e 2/5, né? O que eu faço? Vou pegar os dois pedacinhos que eu tenho aqui, ó. 2/3, né? 1/3 mais 1/3, 2/3. Tá comparando com 2/5. Então, eu vou pegar dois pedacinhos, 1/5 mais 1/5, que vai me dar 2/5, né? Olha lá, se vocês forem comparar os pedacinhos, vejam, ó, deixa eu aproximar aqui. Se vocês forem comparar esses pedacinhos aqui, e aí? Qual que é maior que o outro? 2/3, ó. 1/3 mais 1/3 dá 2/3. 2/3, ele é maior ou menor que 2/5, que é 1/5 mais 1/5? Lembrando vocês que quando a gente soma frações, a gente mantém a parte de baixo e soma apenas a parte de cima. E elas têm que
ter a mesma representação, né? Por exemplo, 1 para 3 mais 1 para 3. 1 para 5 mais 1 para 5. Quando elas estão com o mesmo número aqui embaixo, a gente só faz a soma das partes de cima, tá? Então, olha aqui, ó, os pedacinhos que representam 2/5 não são bem menores que esses pedacinhos que estão representando 2/3? Portanto, 2/3 é maior que 2/5. 2/3 é maior que 2/5. E é assim que vocês farão em todas essas comparações de frações, tá? Então, 2/3, que tá aqui, né, é maior do que 2/5. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade. Vocês vão comparar os pedacinhos e vão indicar qual que é maior, se a fração é maior ou menor que a outra, tá? E aí, na próxima página, tem a atividade 9.3, que também continua esse conteúdo de fração. O Olivia pegou algumas tiras de papel e dividiu-as em partes iguais. Ela coloriu algumas dessas partes e fez uma descoberta interessante, observe. Então, ela coloriu as tiras, né? Amarelo, azul, marrom, branco. E ela fez algumas descobertas. Ela percebeu que 1/2 é igual a 1/4 mais 1/4. Olha lá. Ela observou, então, que 1/2 equivale à mesma coisa que 1/4 mais 1/4, ou seja, 2/4. B, observou ainda que 1/2 é igual a 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Portanto, 1/2 aqui em amarelo é igual a 3/6. Né? Se a gente somar 1/6 mais 1/6 mais 1/6, vai dar 3/6. Então, 1/2 é igual a 3/6. C. Que outras igualdades podemos escrever? Então, vocês vão comparar. Vejam que aqui ela continuou. Ela continuou dividindo as tirinhas de papéis em partes iguais. Ó. 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. Então, que outras igualdades nós podemos escrever? E não precisa só comparar com 1/2. Vocês podem aqui estabelecer outras comparações. Então, por exemplo, 5/10, ó, para comparar, considerem só um lado, tá? Porque aqui tá igual aqui. Então, vocês vão fazer a comparação considerando apenas uma das partes, tá? Apenas um lado. Então, aqui, ó, 1/10, 1/10, mais 1/10, mais 1/10, mais 1/10, mais 1/10 é igual que 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Então, é o mesmo que a gente dizer, somando aqui, que 5/10 é igual a 3/6. Então, vocês vão registrar aqui que outras igualdades nós podemos escrever, tá? Eu já dei o exemplo de uma. Não precisa comparar só com 1/2, né? Que nem ela fez aqui na B. Vocês podem comparar que nem eu fiz aqui. Então, vocês vão registrar todas as outras igualdades que nós podemos escrever. E aqui, ó, nesse quadrinho laranja aqui, 1/2 é igual a 2/4, né? 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. São todas equivalentes. Essas frações são chamadas equivalentes. O que quer dizer? Que elas equivalem, né? Elas correspondem à mesma quantidade, à mesma representação. Então, 1/2
é o mesmo que 1/4 mais 1/4. O meio também é o mesmo que 1/6 mais 1/6 mais 1/6, ou seja, 3/6, e assim por diante, tá? Então, é isso que vocês farão na atividade 9.3. Então, pessoal, essas são as atividades de hoje, tá? Bons estudos, peguem firme, não deixem as atividades atrasarem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Bons estudos a todos!